Neste vídeo, o Grupo Mauá irá abordar sobre o que foi desenvolvido no projeto intitulado Pesquisas para fortalecer a conservação e desenvolvimento de ecoturismo comunitário em áreas úmidas do estado do Amazonas, um projeto apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas no âmbito do programa Biodiversa e executado pelo Grupo de Pesquisa Mauá, Ecologia, Monitoramento e Uso Sustentável e Áreas Úmidas, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O objetivo deste projeto é ampliar e aprofundar o conhecimento sobre as unidades de conservação do estado do Amazonas, caracterizadas por serem áreas já regidas pelo desenvolvimento sustentável, mas que ainda carecem de alternativas viáveis de exploração de seus recursos. Essa pesquisa se concentra nas áreas úmidas da Amazônia, especificamente nos igapós e campinaranas. Os igapós são áreas sazonalmente alagáveis ao longo dos rios de água preta, enquanto as campinaranas são um tipo de vegetação marcada por apresentar solos predominantemente arenosos, fortemente lixiviados, de baixíssima fertilidade. Esses ambientes representam grandes desafios para a ciência, educação e formulação de políticas públicas eficazes, devido às suas peculiaridades. Dessa forma, buscamos encontrar o equilíbrio entre o potencial econômico dessas áreas, o desenvolvimento de biotecnologias e a preservação de sua biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Apesar dos avanços recentes nos estudos, ainda sabemos pouco sobre esses ecossistemas amazônicos. Nosso principal foco aqui é descobrir maneiras de reduzir os impactos das mudanças climáticas e do uso da terra, que estão causando mais distúrbios nessas áreas vulneráveis. Para atingir esse objetivo, o projeto foi dividido em 3 áreas temáticas. O subprojeto 1, com a modelagem ecológica, o subprojeto 2, com o geoprocessamento, e o subprojeto 3, onde houve a implementação de trilhas interpretativas. O objetivo da equipe do subprojeto 1 foi entender como diferentes grupos de plantas, incluindo árvores, epífitas e herbáceas, estão distribuídos nos ecossistemas de igapó e campinarana, com foco no estado do Amazonas. Nós estudamos, então, se as áreas que já são determinadas como reservas no estado do Amazonas, elas têm a capacidade de preservar realmente as plantas, né? Se são dentro dessas áreas onde ocorre a maior parte das espécies de plantas. Nós trabalhamos, então, com modelagem de espécie. Por que é necessário a modelagem de espécie? Porque nós temos muitas, milhares de espécies, né? Entre árvores, arbustos, plantas herbáceas, terrestres e aquáticas. Então, seria impossível a gente saber de planta em planta, né, quantas plantas ocorrem dentro das reservas e fora das reservas. Então, nós utilizamos métodos estatísticos, né, através de algoritmos matemáticos e conseguimos, então, determinar se uma espécie é capaz de ocorrer em uma área ou não. Dentro do Biodiversa, então, nós utilizamos, né, as principais espécies e utilizamos esses modelos para poder saber se essas espécies ocorriam dentro das reservas ou ocorriam mais fora das reservas. Diversos alunos, então, trabalharam esses dados, utilizando dados de espécies já coletados, e nós podemos ver, então, que para algumas espécies, realmente as reservas são capazes de preservar, porque alguns grupos realmente estão ocorrendo mais dentro da reserva. Porém, outros grupos, como por exemplo as plantas aquáticas, elas ainda não estão bem preservadas dentro das reservas. Outras áreas, né, que ainda não são constituídas de reservas dentro do estado do Amazonas, elas possuem um grande número de espécies. E essas espécies têm uma baixa probabilidade de ocorrer dentro da reserva. Então, é através da modelagem que a gente consegue saber se as plantas podem ou não ocorrer nessa região. Esse conjunto de características que fazem com que uma espécie ocorra ou não, a gente chama de nicho ecológico. Então, é um conjunto de características ambientais e de interação com outras espécies que faz com que a planta ocorra. Então, além de saber se aquela planta pode ou não ocorrer, a gente utiliza modelos futuros baseados nos dados de mudanças climáticas para saber se essas mudanças vão influenciar na ocorrência dessas espécies. Com isso,
a gente consegue então ter uma boa estimativa de como as mudanças climáticas vão afetar as plantas na Amazônia. E a gente pode observar já com os nossos resultados que algumas espécies invasoras, elas vão ter um favorecimento da sua ocorrência ampliando as suas áreas até mesmo dentro das reservas. E por outro lado, algumas espécies nativas, com as mudanças climáticas se intensificando, elas vão ter uma redução da sua área de ocorrência. Esses dados eles são bastante preocupantes porque pode causar um desequilíbrio em todo o ecossistema, já que essas plantas elas estão na base da cadeia alimentar e possuem uma alta produtividade primária. No Subprojeto 2, nossa equipe tinha o objetivo de criar mapas detalhados das diferentes formações florestais e dos principais macrohábitats das áreas de Campinarana e Igapó na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, a RDS do Uatumã, considerando peculiaridades dessa unidade de conservação. Queríamos identificar áreas que poderiam ser interessantes para o turismo e também prioridades para a preservação, além de avaliar o zoneamento atual da reserva. Para isso, usamos várias técnicas de geoprocessamento. Utilizamos imagens de satélites e drones para mapear a RDS do Uatumã e classificar os diferentes hábitats das Campinaranas e Igapós. No Subprojeto 2 do Projeto Biodiversa, produzimos esse mapa por métodos de geoprocessamento que mostra a extensão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, uma unidade de conservação em nível do Estado, criada em 2004, que tem uma área de 424.430 hectares. Destacamos no mapa, nos pontos azuis, as comunidades tradicionais, a área verde escura e o zoneamento da preservação da biodiversidade, a área em verde claro e o uso extensivo, e aqui nessas pequenas manchas em azuis são as áreas onde as comunidades podem fazer um uso intensivo das áreas. Em cima disso, classificamos as áreas de Campinaranas, que abrangem mais ou menos 7,4% de cobertura das unidades de conservação, e os igapós ao longo do rio Uatumã e seus principais afluentes, que têm uma cobertura de 7,5% nessa unidade de conservação. As Campinaranas, que abrigam 31.668 hectares dentro dessa unidade de conservação, a maioria dessas áreas destacadas aqui na cor amarela ficam dentro do zoneamento de preservação da biodiversidade. Porém, podemos observar que algumas áreas sofreram impactos de fogos nos últimos 40 anos e muitas das áreas de Campinaranas ficam também dentro do uso extensivo. E a nossa recomendação é de transformar essas áreas de Campinaranas dentro da área do uso extensivo para a preservação, para aumentar a proteção dessa biodiversidade única, que abriga muitas espécies endêmicas que ocorrem somente naquela região. E destacamos aqui nessas cores em vermelho áreas que foram afetadas por incêndios ou pelo efeito da seca artificial que foi induzido nos igapós pela usina hidrelétrica de Balbina, que fica aqui a montante da reserva, na década de 1980, quando eles barraram o rio para encher o gigantesco reservatório de Balbina. Isso causou uma seca artificial nesses igapós e, em consequência disso, morreram as florestas anteriores e depois surgiram florestas secundárias muito pobres em espécies arbóreas. Além disso, a operação da usina hidrelétrica causou aqui nesse trecho do Uatumã até mais ou menos a confluência com o rio Abacate uma excessiva mortalidade de árvores durante o período de operação, pelo aumento do nível mínimo, que resultou em inundações permanentes que ultrapassou a capacidade adaptativa dessas espécies especialistas. Contudo, a gente detectou que no período de 1985 para cá, 47% dos igapós dentro dessa unidade de conservação do estado do Amazonas sofreram transformações, impactos que resultaram na perda de macro-habitats, na perda de biodiversidade, com consequência para as cadeias tróficas que afetam também a segurança alimentar e a bioeconomia dessas comunidades tradicionais. Sobrepondo essas áreas que foram afetadas no igapó, como zoneamento, a gente pode ver
que a maioria dessas áreas degradadas do Igapó ficam dentro do zoneamento do uso extensivo e do uso intensivo. Porém, poucas áreas ficam dentro do zoneamento da preservação permanente da biodiversidade. Com isso, a gente tem a recomendação de fazer um ajuste desse zoneamento, preservar os igapós que ainda não mostram sinais de degradação, né, para mudar essas áreas do uso extensivo para a proteção, que aumenta o nível de conservação desses ecossistemas muito vulneráveis aos impactos. Uma outra recomendação é de criar zoneamentos específicos, né, para desenvolvimento de um ecoturismo nessa unidade de conservação. Então, as regiões onde foram instalados no âmbito do projeto Biodiversa do Mauá trilhas interpretativas, né, como aqui, por exemplo, a trilha do Padre, nessa margem de Campinarana, aqui a trilha aquática do Abacatinho, né, que essas áreas de atividades turísticas recebem um próprio zoneamento para controlar a execução dessas atividades somente naquela zona. Com isso, temos a perspectiva, né, que os resultados que foram gerados pelo projeto Biodiversa resultam num novo zoneamento nessa unidade de conservação, e essa proposta nós vamos discutir numa oficina junto com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Já o terceiro subprojeto foca no mapeamento e criação de 2 trilhas interpretativas nas áreas da RDS do Atumã. O objetivo é integrar o conhecimento científico e tradicional, promovendo um diálogo mais próximo entre as pessoas e a natureza. Nesse sentido, a partir de demandas das próprias comunidades da RDS do Atumã, nós desenvolvemos trilhas interpretativas em parcerias com as comunidades locais. Trilhas estas que trazem tanto conhecimento científico quanto conhecimento tradicional, em formato de placas instaladas em ecossistemas oligotróficos de Campinarana e Igapó, além também de cartilhas e outros materiais para divulgação dos atrativos turísticos da reserva. Então, na prática, essas trilhas, em resumo, visam o fortalecimento do turismo local, de base comunitária, com potencial de trazer renda para as comunidades locais em consonância com a conservação dos ecossistemas da reserva. Para a instalação dessas trilhas, nós começamos primeiramente na identificação de locais com belezas naturais passíveis de atrair os turistas, né? Então, para isso, nós elaboramos mapas participativos e, juntamente com os comunitários, nós traçamos os melhores locais para a instalação dessas trilhas. A partir disso, nós fizemos a limpeza dos locais, a coleta de plantas e outras informações para elaborarmos as placas, né? Então, a implementação das trilhas começou na comunidade de Bela Vista, onde instalamos uma trilha com, no total, 4 km de ida e volta, em uma Campinarana, onde a trilha termina em uma cachoeira em um igarapé de águas pretas e ácidas de incrível beleza, né? Já na comunidade Santa Helena do Abacate, nós desenvolvemos uma tecnologia social nova. O que é essa tecnologia social nova? Ela consiste de uma trilha aquática com placas ancoradas em flutuantes de PVC. Esses flutuantes, eles boiam e acompanham a subida e a descida das águas, né? Então, essa trilha que acompanha o pulso de inundação, ela foi pensada também para o maior grupo de turistas que já frequentam o local, que são os pescadores esportivos. Bom, agora, com as trilhas instaladas, o próximo passo é dar suporte aos moradores, tanto na divulgação quanto nas boas práticas em relação ao turismo de base comunitária. E essa continuidade já está em curso em outros projetos apoiados pela FAPEAM, como o Projeto Canoa, além de outras iniciativas dentro do projeto PELD e em parceria com outros grupos que também atuam na reserva. Um ponto interessante é que, observando a implementação das trilhas na comunidade Bela Vista e na Santa Helena do Abacate, os comunitários de uma comunidade próxima, a comunidade Maracarana, manifestaram grande interesse em implementar uma trilha interpretativa utilizando uma trilha antiga, da época em que havia extração de pau-rosa. Assim, em agosto de 2022, essa trilha foi percorrida e mapeada pela equipe do projeto Biodiversa, com participação dos comunitários. Embora não fosse objetivo do programa Biodiversa, iniciamos o levantamento florístico desta trilha, mas não tínhamos recursos para continuar o processo. Entretanto, a comunidade Maracarana virou área de estudo para a implementação de trilhas ecológicas pelo edital Startups Áreas Estratégicas, também da FAPEAM, com o projeto Canoa,
Caminhos Novos Amazônicos, aliando conhecimentos tradicionais, ciência e tecnologia para construir uma nova forma de economia no estado do Amazonas. Este projeto dará continuidade ao subprojeto 3 do Biodiversa, além de ter outros objetivos voltados para a bioeconomia na região da RDS Otumã e em outras áreas. Por fim, como resultado deste projeto do Programa Biodiversa, conseguimos destacar de forma significativa a importância das unidades de conservação, especialmente nas áreas úmidas oligotróficas, como Igapó e Campinarana, na Amazônia. Demonstramos não apenas sua relevância para a preservação da biodiversidade, mas também seu papel vital na melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Por meio da capacitação de alunos de pós-graduação, publicações em revistas especializadas, participação em eventos científicos e ações de divulgação em diversas mídias, conseguimos disseminar conhecimentos científicos e tradicionais sobre esses ecossistemas.